Olá, meus queridos inscritos. Passando aqui no começo do vídeo para dar dois recados muito importantes. O primeiro é sobre o canal que estou criando com o Hendrik, do canal Através do Desconhecido. Nós dois decidimos criar um canal juntos, onde iremos narrar relatos e contos. O nome do canal é Noites de Arrepiar. Esse que está aparecendo na tela para vocês. Por enquanto não tem nenhum vídeo, mas logo logo estará saindo vídeo novo no canal. O segundo recado é sobre a criação do meu terceiro canal. Sim, o terceiro canal, o Pesadelo Profundo, esse que está aparecendo na tela para vocês. A pedido de muitos inscritos, criei um canal onde conto meus relatos ao som de chuva, diferente dos que estou acostumado a postar aqui, com um fundo musical. E assim como Juro que Vi, são relatos que já postei aqui. Inclusive já tem um vídeo pronto postado lá. Tenho certeza que irão gostar. Deixarei o link dos canais no primeiro comentário fixado. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações, pois tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, Sam, e saudações ao pessoal do canal. Em 2022, no ano passado, passei por uma experiência que para mim eu nunca vou esquecer. Embora tenha sido rápida e breve, mesmo assim me dá arrepios sempre que lembro desse ocorrido. Pois bem, vamos ao relato. Como disse, ano passado, fui prestar um concurso na cidade de Natal, que fica no Rio Grande do Norte, pois como a minha cidade é um pequeno município aqui do Rio Grande do Norte, não tem esses tipos de provas. Portanto, só podemos fazer em capitais. Lembro de ter marcado com o motorista dele ir me pegar às 2 da manhã. E esse motorista é um amigo do meu pai, que leva as pessoas até a capital e faz pequenas entregas também. Nesse dia, ficou combinado de viajarmos às 2 da manhã, pois ele tinha entrega para fazer, e eu fui o seu único passageiro, já que também iria ajudá-lo a fazer as entregas. Pois bem, o caminho por cerca de 50 quilômetros foi tranquilo, embora o horário não seja agradável de viajar. Para quem já viajou de madrugada ou à noite, sabe que as estradas são muito escuras e sinistras, sendo apenas a luz do carro que ilumina o caminho. Nesse dia, estava muito frio, e quando estávamos a cerca de 70 quilômetros da minha cidade, notamos algo preto parado no meio-fio da estrada. Não estava no meio, mas estava parado ali. Foi quando a luz do carro focou à frente, e vimos uma espécie de cachorro preto. Era muito grande para ser um cachorro, mas estava de costas, e não deu para ver muito bem. Mas o que deu para ver foi a parte traseira do bicho. Suas costas eram peludas. Suas pernas eram muito estranhas e pareciam ser desproporcionais ao corpo. Era muito estranho mesmo. Bem, o motorista também viu aquilo e também achou aquela coisa muito estranha para ser um cachorro. Até porque não teria motivos para um cachorro estar perdido por ali naquela hora da noite, a não ser que seja de alguns moradores ali daquela região. Mas olhamos ao redor e não tinha nada, apenas postes e as placas da estrada. Quando passamos por aquele bicho, sentimos uma sensação de perigo misturado com medo. Não sei explicar, nem sei explicar o que era aquilo também. Durante a viagem inteira, fomos debatendo o que poderia ser aquele bicho grande. Foi então que eu soltei: rapaz, acho que aquele bicho era um lobisomem. O motorista riu e me disse: rapaz, não brinque com essas coisas não.
Mas do nada ele ficou sério e não comentou mais nada sobre isso. Enfim, esse foi o meu relato. De fato, não sei explicar até hoje o que era aquilo que vimos, mas nunca vou esquecer. Boa noite. Eu me chamo Adriano, moro em Guaraciaba do Norte, que fica no estado do Ceará, mas sou natural de Tianguá, lugar que fica próximo daqui. O que irei relatar a vocês a seguir eu passei junto de 4 primos. Nós 5 vimos aquela criatura nas terras de minha avó, e confesso que nunca vi nada mais feio em minha vida. Para começar esse caso, vamos voltar ao ano de 1987, quando eu então tinha meus 17 anos de idade. Nesse tempo, a minha família já morava em Guaraciaba do Norte, porém a minha avó e praticamente toda a minha família continuava morando em Tianguá. Por isso, sempre em feriados e finais de semana, desabávamos na direção do sítio de minha avó, e de lá íamos a pé até a casa de outros familiares, que na época moravam todos perto. E esse caso foi no feriado de 87. Nós resolvemos passar uns dias na casa de minha avó, tanto para visitá-la, como para pegar algumas frutas, e eu nem imaginava que me encontraria com aquele ser da noite. Não sei bem ao certo a data desse acontecido, pois já faz muito tempo, mas sei que estava na época de Quaresma, pois quando fomos embora para casa, era domingo de Páscoa. Bom, antes do feriado, de madrugada nos dirigimos para a casa de minha avó. Chegamos lá por volta de meia-noite ou quase 1 da manhã. Dormimos e logo no outro dia soubemos dos casos macabros que aconteciam ali. Pela manhã, quando acordei, vi a minha avó mexendo no chiqueiro com meu pai. Eu vendo aquilo com curiosidade, fui chegando para poder perguntar o que tinha acontecido. E com um olhar sério e firmeza nas palavras, a minha avó me disse: "Um ladrão tá roubando as minhas galinhas. Essa é a terceira vez que ele faz isso. Já procurei no terreiro dos outros, mas não achei elas. Acho que ele não mora aqui perto não, pois se fosse, alguém já teria o pego." Olhei para minha avó e para o meu pai, e logo notei que não era um ladrão que fez aquilo, pois o galinheiro com grades de ferro estavam praticamente rasgado. Humano nenhum faria aquilo, por mais que ele fosse forte o bastante para fazer tal coisa. Mas isso foi o de menos, pois logo ouvi de vizinhos e conhecidos que também estavam sumindo seus animais. E só o meu tio que ousava falar que quem estava fazendo aquilo era um lobisomem, e que o bicho era algum conhecido, pois outro dia ele viu aquilo correndo na estrada, e quando chamou pelo nome Zé, o bicho parou e olhou na direção dele, e por conta disso, o meu tio falava que era alguém conhecido. Porém, ninguém deu a mínima para as palavras dele, já que o mesmo tinha fama de ser mentiroso. O meu tio dizia que já cortou a orelha de um lobisomem e que também até brigou com um. E claro que ninguém acreditava, mas ele estava certo quanto ao nome do bicho, e talvez até sobre todos esses encontros com a fera. Apesar do medo e pensar que era mesmo um lobisomem, logo fui me esquecendo de tudo isso, pois junto com os meus primos do interior, fiz muitas coisas na roça, sempre aprontando com os parentes. Menino cão como eu era, fazia tanta coisa que vocês nem imaginam. Pois bem, eu e meus primos era tudo muito comilão. Sempre fazíamos uma coisa que deixamos de fazer depois desse ocorrido, que era comer na casa de um parente e logo ir na casa do outro para comer mais. Porém, teve uma vez que isso não deu certo. Certa vez, pouco depois do domingo de Ramos, eu e meus primos jantamos na casa de minha avó, que preparava a comida bem cedo, ainda mais aquele dia, pois ela iria para a igreja, e por ser interior,
todos dormiam muito cedo, mas a gente muito esperto, e com o olho maior que a barriga, jantamos por volta das 6 da tarde na casa de minha avó, e muito rápido corremos para a casa da minha tia, que morava ali perto, mas por algum acaso ela não estava em casa. Mas pensando que minha tia não ia demorar, ficamos conversando, enquanto o tempo ia passando. Foi quando percebemos que ela não chegaria tão cedo, que decidimos ir embora. Só um detalhe: antes de pegarmos aquele caminho sombrio até a casa de minha avó, escutamos uivos um tanto quanto estranhos e vários cães da vizinhança latindo. Pois bem, íamos caminhando no meio da estrada de chão, que cortava aquelas bandas em que minha avó morava, quando de repente ouvimos que nem um choro de cachorro, que vinha bem mais à frente na estrada, e do nada avistamos uma coisa preta de pé do lado de um pé de caboclo. Aquilo parecia nos esperar passar, e vendo que paramos, ficou de quatro e começou a vir em nossa direção lentamente. Assustados, não falamos uma palavra, só ficamos vendo aquela coisa se aproximar da gente. Foi quando, num golpe de sorte, eu lembrei do que meu tio havia falado, e com muito medo e tirando forças da onde não tinha, eu gritei: "Sai daqui, Zé, pois eu sei quem tu é." O bicho na mesma hora parou e me olhou. Novamente ficou de pé e soltou outro choro desses que nem cachorro faz. Não vi direito aquela coisa, mas deu para perceber pela sua respiração ofegante que ele era alto, bem mais alto que eu, que tenho 1,70 de altura. Após ficar de pé, logo ele ficou de quatro e entrou na mata que tinha no caminho. Com medo, só ficamos ouvindo o mato se quebrando na nossa direita e ir se distanciando cada vez mais. Foi só depois que aquilo estava bem longe que criamos coragem e começamos a correr, indo em direção à casa de minha avó. Lá, para nossa surpresa, estava minha tia, a minha avó e alguns tios, todos jantando depois de terem chegado da missa. Então falamos para eles o que vimos, e claro que ninguém acreditou, mesmo eu sendo o mais velho e mais responsável entre os meus primos. Só quem acreditou na gente foi o meu tio, que lutou e até arrancou a orelha de um lobisomem, que assim que soube da nossa história, ficou andando todas as noites atrás do bicho, com sua espingarda e com um rabo de galo. Mas após esse encontro, ninguém mais viu aquela criatura, que eu e meus primos nos encontramos naquela estrada. Ainda hoje não sei se de fato esse era o nome do homem que virava bicho, ou só um apelido mesmo, mas sei que quando chamei pelo seu nome, ele parou e não nos atacou, sumindo de vez daquelas redondezas logo após esse encontro. Os animais da minha avó também pararam de sumir, assim como os de vizinhos também. Hoje dou graças a Deus de ter ouvido meu tio falar aquilo a mim, senão, sabe-se lá o que o lobisomem teria feito com a gente. Boa noite, sou Luiz. Esse relato que vou contar aconteceu em 1987, aqui mesmo no Paraná. Era uma noite de lua cheia em plena quaresma, exatamente à meia-noite. E como estava muito calor naquele dia, estava difícil dormir, já que não tínhamos ventilador para refrescar o calor. Bom, nós tínhamos 5 cães bravos, que estavam acostumados a caçar, e eu e meus irmãos estávamos conversando, quando de repente os cachorros começaram a acuar alguma coisa no pasto, que assustou os animais. Aquilo parecia um cavalo correndo, e os cachorros iam atrás latindo. E seja lá o que estivesse ali, enfrentou os cães e começou a dar voltas em volta de minha casa. E ouvimos quando o bicho entrou debaixo do porão. A criatura rosnava, mas ao mesmo tempo parecia um porco, além de feder a carniça e parecer que estava cansada, pois dava para ouvir a sua respiração ofegante. Então meu pai pegou a cartucheira 28 de 2 canos e ficou esperando o suposto animal sair do porão. O bicho deu um urro forte que os cães saíram correndo,
e parecia que ele sabia que meu pai estava ali, apontando a espingarda na direção da porta do porão. E detalhe, a janela era bem em cima da entrada desse porão. O que estivesse ali não iria escapar. Mas mesmo assim o meu pai resolveu deixar para lá, achando que poderia ser algum outro cão, que estava somente comendo carniça. Por isso sentimos o fedor. Então apagamos as luzes e tentamos voltar a dormir. Com os cães longe de casa, meu pai ficou bem quieto e disse para deixar, pois mais cedo ou mais tarde, o que estava ali iria sair. E depois de um tempo, ouvimos novamente aquilo saindo debaixo do porão. Era a mesma coisa de um cavalo trotando. E novamente os cães começaram a latir, indo atrás daquilo. Ao longe ainda dava para se ouvir seus latidos, mas depois ficou tudo silencioso. Até nos dias de hoje, não descobrimos o que estava ali, e creio que não era nenhum cachorro. E ficou esse mistério no ar até os dias de hoje. E pergunto a vocês, seria aquilo um lobisomem? Obrigado por contar o meu relato. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Eu me chamo Ricardo. Tenho 46 anos e moro em Palmas, que fica no Tocantins. Eu sempre morei e ainda moro no sítio que era dos meus pais, que fica em uma área rural, levando cerca de 10 minutos para chegar em Palmas. O meu pai sempre me contava muitas histórias, mas que sempre falava uma que eu achava que era mentira, mas que depois que vi aquele bicho, eu acreditei nele. Meu pai, o senhor Antônio, criou 7 filhos com muito suor e trabalho duro, sendo eu o filho do meio. Mas o meu pai não teve filho somente de uma mulher. Antes de se relacionar com minha mãe, ele já havia se casado 2 vezes, sendo o seu primeiro casamento o pior de todos, pois ele teve seus 2 primeiros filhos com uma mulher que ele não sabia se era bicho ou se era gente. Essa dita mulher ele conheceu em Palmas e foi morar com ela em seu sítio, e por muito tempo foram felizes, até ela ficar grávida de 2 crianças gêmeas, uma coisa que deixou meu pai muito feliz, pois era a primeira vez que ele havia se tornado pai. Mas a sua esposa não gostou muito de ter ficado grávida, pois por muitas vezes meu pai viu ela tentando abortar as crianças, tendo tomado chá de arruda, bebida alcoólica, e ainda chegou a se jogar no chão para ver se matava as crianças, mas nada deu certo, até que chegou o dia dela ter os filhos. E como meu pai morava afastado da cidade e as crianças já estavam nascendo, ele mesmo tentou fazer o parto dos bebês. E detalhe, o meu pai disse que era noite de lua cheia. A mulher então começou a gritar de dor, gritava tanto que ele entrou em desespero e foi tentar fazer o parto dela. Meu pai foi pegar a tesoura e alguns panos para enrolar as crianças. Só que quando ele voltou para o quarto, viu que sua mulher já não era mais a mesma, pois suas pernas pareciam estar quebradas e o seu rosto havia mudado totalmente. Estava mais longo e cheio de pelos, que se espalhava por todo seu corpo. Meu pai de imediato pegou o cavalo e foi até Palmas para fugir daquilo. Mas depois de um tempo arrependido procurou um médico. Porém, só encontrou uma parteira da região e a levou até sua casa. Só que a sua mulher já não estava mais ali. Foi quando eles viram um bicho com a cabeça enorme e todo peludo, no meio do mato olhando com ódio para eles, mas que logo depois fugiu para a mata. E nunca mais meu pai viu nem as crianças e nem a mulher, só aquele estranho bicho que sempre ia visitá-lo. E daí se criou a lenda de que meu pai se casou com a mulher que virava bicho. Mas até o presente momento isso para mim não passava de uma simples história que nunca acreditei, até eu ver com meus próprios olhos aquela aberração da noite. Era Quaresma de 2009. Lembro que era quarta-feira de cinzas. Eu tinha ido até a igreja tomar cinzas, pois sou um cristão assíduo e vou à igreja toda semana.
Então tomei as cinzas e peguei meu carro para vir ao sítio. E para chegar aqui é preciso passar por uma estrada de terra, onde só tem mato de um lado e do outro. E eu seguia por ali, mas no meio do caminho o carro morreu e não ligava de jeito nenhum. Foi aí que tive a ideia de continuar andando, pois não faria mal deixar o carro ali, já que ninguém andava por aquela região. Então saí do carro e continuei caminhando a pé. Foi quando comecei a sentir calafrios inexplicáveis e percebi algo me seguindo dentro da mata. Mas eu não queria aparentar estar com medo, por isso só continuei andando. Mas aquilo parecia estar tão perto que resolvi correr. E do mesmo jeito que corri rápido, o que estava na estrada também se pôs a correr. Até que cheguei no sítio cansado. Entrei em casa e meu pai estava acordado na sala. Achando aquilo muito estranho, resolvi perguntar o porquê dele estar ali. Ele então me respondeu: "Ela correu atrás de ti, não foi?" E eu perguntei: "Quem, pai?" Ele então abriu uma das janelas da sala e apontou para o cercado perto do mata-burro e falou o seguinte: "Ali, a minha primeira esposa, toda quaresma ela me visita, para se vingar por eu ter abandonado ela naquela noite." Eu então olhei para onde ele apontava e vi um bicho de cócoras olhando para a gente. Aquilo tinha cabeça muito grande e algo como um focinho. Era todo coberto de pelos e ficou ali, parado, nos observando da mata. Depois sumiu em meio à escuridão da noite. Nessa hora me bateu um desespero, pois eu estava sozinho com aquele ser lá fora. E talvez, se eu não tivesse corrido, ele teria me atacado. Por pouco eu escapei. Foi aí que meu pai seguiu falando: "Ela não te pegou porque não quis, Ricardo, pois ela quer a mim. Mas não é bom confiar não, porque esses bichos são traiçoeiros. Bora dormir que é o melhor que a gente faz." Após aquilo tudo, fomos dormir. No outro dia fui buscar meu carro na estrada. Tinha alguns amassados nas portas e no teto, mas nada demais. E estranhei meu pai que ficou na maior calma vendo aquele bicho lá fora. Já eu fiquei muito eufórico, mas entendi que a história que ele sempre me contava era verdade. Bom, o tempo passou e anos depois meu pai veio a falecer, e nunca mais vi nada do tipo por aqui. A última coisa estranha que vi foi só uma senhora que ninguém conhecia que veio no seu velório. Depois disso, mais nada. Eu fiquei com medo de perguntar, mas sabia que aquela senhora só podia ser a sua primeira esposa, a mulher que virava bicho. Olá, Sam, inscritos e ouvintes. Eu me chamo Sebastião. Tenho 58 anos e moro no Paraná. O que tenho para relatar a vocês aqui do canal custei muito a acreditar, pois até então eu era incrédulo de tudo o que me contavam. Mas quando vi aquela coisa em meu quintal, descobri do pior jeito o que era um lobisomem. Para ser mais exato, isso aconteceu por volta de 1999 para 2000. Estava quase na virada do século. Se não me engano, já bem perto das festividades natalinas. Eu, como sempre vivi da roça, vendia galinhas e ovos para me manter. E também plantava para completar a renda, já que tenho 4 filhos. Bom, perto do meu sítio morava um senhor que aqui chamarei de Luiz, para não ter que expor a sua imagem, já que na época o homem chegou a ir no rádio local, relatar o que estava acontecendo com seus animais. Todos achavam que ele estava louco, inclusive eu, mas paguei com a língua por ter duvidado da sua história. Tudo começou logo depois do dia de finados. Em uma manhã, como sempre fazia, o Luiz chegou até minha casa para tomar café. Porém, naquela manhã ele me pediu um favor, que era para eu ir com a minha caminhonete até o seu sítio. Sem entender nada e achando que era para pegar alguma coisa e vender na cidade,
Nem questionei o pedido do homem, mas no meio da viagem, ele começou a falar de coisas estranhas que estavam acontecendo em seu sítio. Falou dos animais mortos e disse que aquilo não parava. Porém, como a gente morava em um local de mata, por ali tinha muitos animais silvestres, e esses, por sua vez, deveriam ser os responsáveis daquela matança. Mas quando cheguei no sítio do Luiz, a história mudou. Ao chegar lá, vi cabras, galinhas e até uma novilha morta, todos dilacerados, e o estranho era que nenhum deles tinha ataque na garganta. Normalmente os predadores da região, quando pegam um animal, procuram primeiro a garganta, para assim abater mais rápido a sua presa. Mas os bichos do Luiz estavam com a barriga aberta e partidos ao meio. Uma coisa terrível, como se o animal enfurecido tivesse feito aquilo. Já achando estranho ver todos aqueles animais, fui e perguntei o que estava atacando os bichos, se seria um puma ou uma onça ali da região mesmo. Então, bem sério, o Luiz me olhou e foi falando o seguinte: antes fosse um bicho desse, Sebastião. A coisa que tá matando os meus animais é um lobisomem. Não contei antes porque achava que era uma onça, mas tá com uns 2 dias que vi uma coisa em pé, bem aí no terreiro comendo as minhas galinhas. Sei que é difícil acreditar, mas eu também não acreditava. Mas é verdade, foi um lobisomem. Olhei pro Luiz e ele estava bem sério. Em nenhum momento demonstrou ser uma brincadeira. Além do mais, um senhor daquela idade não iria fazer tal coisa. Ele podia ter os seus defeitos em questão de beber muito, mas era bastante trabalhador e sincero. Após ouvir aquilo, não fiz mais perguntas. Só fui juntando os animais, ou o que restavam deles, e fui colocando na minha caminhonete para jogar fora. Após terminar o serviço, fui para minha casa com aquela história do Luiz em minha cabeça, imaginando se de fato foi um lobisomem que ele viu. Acreditei nas palavras dele, mas pensei que o bicho que atacou seus animais não seria um lobisomem, e sim outra coisa. Pois bem, os dias foram se passando e o Luiz me contou que nunca mais viu tal lobisomem e continuou assim até perto das festividades natalinas, onde eu mesmo vi aquele bicho no meu quintal. A minha casa, apesar de ser no meio do nada, tinha um cercado que contornava ao redor dela, onde a mesma só tinha uma entrada, que era a mesma saída. Devia ter quase 2 metros de cercado, pois tinha uma mureta e um arame farpado, que dava mais ou menos essa altura. Pois bem, como a gente estava criando um carneiro para comer no Natal, achamos melhor abater o bicho antes da festividade, já que a família ia se unir toda e eu queria agilizar o trabalho. Então eu e meu filho, que na época tinha 13 anos, abatemos o carneiro e logo fizemos um churrasco para nós de casa mesmo. Quanto ao couro, fatos e restos que não comemos, jogamos do lado de fora do cercado, bem aos fundos do meu quintal, para assim animais da mata pudessem comer os restos. Só que eu não sabia, mas quem me visitaria aquela noite seria o lobisomem. Fizemos o churrasco e comemos. Logo depois fomos dormir. Porém, no meio da noite, acordei com uma azia que parecia que eu ia cuspir fogo. Me levantei da cama e fui tomar um pouco de água para ver se melhorava. Mas no trajeto para ir até a cozinha, comecei a ouvir um barulho estranho. Era que nem uma respiração ofegante, só que bem alta e rouca. Parecia que tinha um leão ali no meu quintal. Lentamente fui me aproximando da porta e peguei um porrete para minha segurança. Olhei pela fechadura, mas não vi nada, sem contar que nesse momento aquele cansaço já havia saído dali. Eu já não ouvia mais nada. Então, mais calmo e pensando ser um cachorro comendo os restos do carneiro, liguei a luz do quintal e abri rapidamente a porta. Quando olhei em volta do quintal, aos fundos, lá do outro lado do cercado, estava um bicho peludo de pé, olhando diretamente para mim. Aquilo tinha quase a altura do meu cercado. Com certeza era muito maior que eu. Sem reação, fiquei olhando fixamente na direção daquilo, até ele se abaixar e ir para algum lugar que não sei onde. Na mesma hora, quase que no reflexo, tranquei a porta e desliguei a luz, e fiquei ali parado,
pensando naquela coisa que tinha acabado de ver, sem acreditar que ali era um lobisomem. Mas o mais estranho nem foi isso, pois pouco tempo depois novamente ouvi aquele mesmo cansaço no pé da minha porta e algo fungar 2 ou 3 vezes. Fiquei sem reação ao sentir ele tão perto, uma sensação de medo e angústia. A minha vontade era correr dali, mas não conseguia por sentir um peso nas minhas pernas. Então o que me restava era ficar parado e escutar aquela besta rodeando minha casa, até que enfim foi embora para algum lugar. Só um detalhe, não escutei quando ele entrou e nem quando saiu do meu cercado. O bicho, além de rápido, era medonho, não fazia barulhos, a não ser o seu cansaço arrepiante. E com certeza, o bicho vivia ainda até minha casa, e no fundo eu sabia que uma noite ele voltaria. Na época, apesar do medo, não contei nada para minha família, pois causaria um pânico tanto em meus filhos como na minha esposa. Porém, eu e o Luiz ficamos vigiando o bicho por várias noites e não o vimos mais por aquela região. E só há pouco que falei disso para minha família, de quando eu falava que ia caçar, na verdade era para esperar o lobisomem, para ver se pegava ele de surpresa. Mas o bicho nunca mais apareceu. Hoje o Sr. Luiz é falecido. Além de mim, só ele também viu aquela criatura. E o que resta a vocês é acreditar ou não nessas palavras que estou relatando. Eu vi um lobisomem aquela noite e não quero nunca mais ver um na minha vida. Boa noite, eu sou Luiz, moro aqui no Paraná. Esse relato que vou contar foi a minha sogra quem me contou, a dona Judite, a história do homem que se casou com uma assombração. Bom, há muitos anos atrás, no estado de São Paulo, havia um homem chamado Francisco. Ele tinha 30 anos e usava barba comprida. Era metido a valentão, um igual urutu. Pois bem, ele se casou várias vezes, mas sempre estava viúvo. E o motivo? Ele executava as suas esposas. Como Francisco morava bem afastado de tudo, ninguém desconfiava de nada, e ele sepultava as suas esposas ali mesmo em sua propriedade. Pois bem, por vários anos ele cometeu esse crime, mas que certo dia, quando foi para a cidade, viu uma moça muito bonita. Fez várias investidas para se aproximar dela, mas a moça sempre recusava. Até que um certo dia a moça aceitou e enfim se casou com ele. Então Francisco disse para sua noiva juntar suas coisas e colocar tudo no seu carro de boi. Mas algo sinistro aconteceu. O carro ficou tão pesado que a junta de 6 bois não saía do lugar. Os animais se recusaram a andar. E detalhe, tanto faz o peso da moça e da mala de roupas, mas era muito pesado. Só ela conseguia carregar aquilo, e o Francisco não desconfiava de nada. Então a moça desceu do carro, colocou a mala nas costas e foi andando atrás do carro, que o Francisco ia conduzindo na frente. Então eles chegaram no rancho e entraram para dentro. A moça colocou suas coisas no quarto e o rapaz acendeu o fogo e disse para sua esposa: "Aqui tem arroz, feijão e a carne que está ali no varal." Naquele tempo, como não tinha geladeira, se salgava e secava a carne no sol, ou defumava a mesma. Voltando para a história, o Francisco então continuou falando: "Eu vou terminar o serviço, depois volto para jantar." Porém, a moça ficou em pé, encostada na parede móvel. Pois bem, depois de trabalhar até as 7 horas da noite, Francisco voltou para o rancho. Estava tudo escuro, o fogo tinha se apagado e a moça continuava no mesmo lugar, em pé encostada na parede. Francisco, arrogante do jeito que era,
Pegou nos ombros da moça e começou a chacoalhar. Foi aí que ela desamarrou o pano e disse o seguinte: Eu era muito bonita, e olha o que você me fez. Após dizer essas palavras, o seu cabelo começou a cair. A pele do corpo inteiro foi se soltando da carne, e o cheiro de podre tomou conta do rancho. E aquela que era uma moça acabou virando uma criatura só de ossos. Então aquilo disse para o Francisco que era a sua última esposa que ele havia executado. Foi então que o homem fugiu dali montado em seu cavalo. Logo depois ficou louco. Dizem que ele sumiu. Ninguém mais o viu em nenhum canto. Na época desconfiaram que Francisco tinha tirado a própria vida. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.